Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que está gravando um jetlag, vivendo um jetlag de 12 horas. Acabou de pousar da Coreia do Sul. Pois é, ainda tô aqui meio sem saber que dia é hoje. Essa semana eu tive a oportunidade de viver a segunda-feira mais longa da minha vida, Paulinho. Quantas horas? 36 horas? Foram 36 horas na segunda-feira. Eu saí lá da Coreia, aí eu fui pro Japão. Aí eu decolei do Japão, olha que loucura, hein? Eu decolei do Japão, era 18 horas. Voei 12 horas e aterrissei nos Estados Unidos às 4 horas do mesmo dia, 2 horas antes. Antes? Caramba! Antes, foi uma máquina do tempo absurdamente louca. Minha cabeça não sabia o que estava acontecendo. Aí eu cheguei aqui em casa ontem à noite, na terça, achando que já era quarta. Toda hora eu tava, minha cabeça, eu já tava no futuro. E a galera aqui, todo mundo rindo. Aí você foi de volta... Ah, não, você foi... Eu ia falar que você foi de volta pro futuro, não. Você foi de volta pro passado. Fui de volta pro passado. Não deu o trocadilho. Não deu essa piadinha, eu já tentei ela fazer aqui com os meninos. Não deu, vou ter que voltar na Coreia pra falar, estou de volta para o futuro. Mas eu estou aqui com a Julie. A Julie é uma compatriota do Paulinho, que foi arrastada para morar no Círculo Polar Ártico. É isso aí. Eu estou aqui com o Jefferson, meu marido, que me trouxe do sul do Brasil para o norte da Suécia. Trocou frio por frio. Eu tô aqui com o Paulinho, que tá no mesmo fuso horário que eu, mas do outro lado do continente, no sul. Olha aí, estamos na Europa, mas eu acho que é o mais longe, dá pra ficar talvez, né? Não sei. Um aqui bem pro sul, outro bem pro norte. Nós estamos aqui com mais um episódio na Suécia, aqui no Jetlag, mas uma Suécia diferente das que a gente já passou, né? Nós gravamos o Jetlag número 6 na Suécia e também o 45. Agora a gente tá de volta lá, só que bem ao norte, a gente vai conhecer as histórias. Gustavo já conhece bem o Jefferson e a Julie. Eu tô conhecendo agora e a gente vai conhecer junto com vocês, nossos ouvintes, suas histórias pra entender o que fez eles pararem lá, né, no meio desse frio, longe de todo mundo. Não sei quem mais mora nessa região, a gente vai descobrir aqui. Acho que mais ninguém. A gente vai conhecer um pouquinho da história desse casal. Gustavo veio mês passado falando, eu tenho um casal muito legal pra entrevistar. E você até mencionou no último Jetlag, né, Gustavo? Que eles estão num lugar que não tem nenhum cristão num raio de não sei quantos quilômetros no norte da Suécia. E a Suécia, pra quem não sabe, quem não olhou no mapa, né, ou quem não estudou muito bem geografia, ela é uma tripa, né, vertical, né? Quase igual o Chile na América do Sul, é a Suécia na Europa. Vai lá pra cima, assim. E a maior parte da civilização mora mais ao sul, que é onde é menos frio, apesar de ser muito frio. Mas é menos frio, é um lugar mais habitável, pelo que eu entendo. Mais ao norte, tem situações um pouquinho mais complexas de se viver, né? É isso que a gente vai conhecer um pouquinho aqui hoje. É completamente diferente do sul. Pois é, eu tive a oportunidade de conhecer esse casal aí, o Jefferson e a Julie, porque eles recentemente entraram no nosso programa Go Together. Então, no processo deles entrarem, a gente se conheceu, a gente conversou, eles conversaram aqui com a equipe da Tente, e quando eu conversei e ouvi as histórias deles, as motivações e um pouco da caminhada, eu falei, gente, aqui tem ouro pra gente compartilhar com os outros brasileiros, porque existe tanta oportunidade de servir ao Senhor com as nossas profissões no mundo, que a gente precisa compartilhar essas histórias. A gente já tá há muitos anos gravando Jetlag e eu continuo ficando muito empolgado quando eu vejo um casal como vocês, que saiu lá do interior do Rio Grande do Sul e foi pro interior da Suécia, com uma motivação, com uma vontade de viver uma aventura e de viver essa aventura para Jesus. Então vamos começar essa história, para compartilhar essa história. Vamos começar lá em Bento Gonçalves, certo? Lá no sul. Vamos começar lá na Casa das 7 Mulheres. Estavam lá, a Julie tava lá na Casa das 7 Mulheres, o Jefferson passou, veio, né, piochado, como todo bom gaúcho, chimarrão. Eu morava em Bento Gonçalves, o Jefferson é de Farroupilha. Outra cidade famosa na história, né, cara? Isso aí. Nós frequentávamos a igreja em Carlos Barbosa,
mas nos conhecemos em Garibaldi. Olha só. 4 cidades próximas. Olha só, parece a Europa, tudo cidadezinha pequena, que todo mundo vive andando por elas, né? A gente já se conheceu com essa viagem todo tempo entre cidades, tendo que se locomover. Enfim, depois que nós nos casamos, eu já tinha esse chamado, esse desejo de servir com missões, eu não sabia como. E começou assim, com esse desejo de, não, um dia a gente vai ir para as missões, ser aquele missionário que vai para o campo, digamos, mais tradicional, enviado por uma igreja ou outra maneira, a gente ainda não sabia, mas a gente já lá em Bento Gonçalves tinha esse desejo, né, de fazer a missão, digamos. A gente sempre pensou na possibilidade de trabalhar e fazer a obra ao mesmo tempo, mas se manter de forma própria, trabalhando. De ir com a própria profissão, né? Isso foi mais ou menos que ano que vocês casaram, começaram a ter essas conversas? Faz muito tempo. Nós nos casamos em 2016 e saímos do Brasil em final de 2021. Pós-pandemia. Meio pandemia. Meio pandemia ainda, porque a gente veio. Na época eu queria vir para a Itália para fazer a cidadania e não aceitava brasileiro, então a gente teve que ir para a Croácia para fazer a quarentena e aí depois eu fui para a Itália. Porque vocês não tinham a nacionalidade ainda, né? Então para não cidadãos não permitiam, né? Isso foi a diferença nossa aqui, porque eu já tinha a nacionalidade em 2021 também e eu só pude entrar por causa disso, não teria que esperar mais tempo ainda. Que mês de 2021 vocês vieram? Dezembro. Mais pra frente ainda. A gente veio em abril. Então, assim, até dezembro ainda estava fechado, né? Então foi bem complicado. E é por isso que o Gustavo contou que a Julie é minha compatriota, porque ela também tem a nacionalidade italiana. Jefferson, só sobrou nós dois de brazuca aqui nesse podcast hoje, viu? Hoje estamos metade de europeus aqui. Outro dia eu vi um post, acho que foi no Perrengue Chique, que tava assim, o que faz pra descobrir se alguém tem uma nacionalidade italiana? Nada, em 5 minutos eles vão te contar, né? É mais ou menos isso, né? É igual o novo convertido, quer contar pra todo mundo de Jesus. Vamos voltar um pouquinho antes de chegar na Croácia. Qual a profissão de vocês? Eu posso tentar adivinhar pelo visual do Jefferson? Ou ele é músico, ou ele é designer, ou é tatuador. Tem tatuador também. Eu sou formado em design gráfico e eu faço umas tatuagens aí. Olha aí, ó, quase. E que instrumento você toca? Toca bateria? Não, eu toco violão e contrabaixo. Olha aí. Olha quase, hein, cara? Tudo, Paulinho. Desculpa, cara. Eu julguei pela aparência, mas pra quem não tá vendo, ele tem, né, cabelo comprido, barba comprida, alargadores na orelha, um piercing no nariz e provavelmente algumas tatuagens pelo corpo, né? Mas não precisa mostrar não, tá ótimo. Não precisa. Isso, tá ótimo. Julie, você eu não consigo julgar. Eu sou formada em administração e trabalhava no escritório de indústria metalmecânica, fazendo a parte burocrática, mais no setor comercial, voltado para a área de vendas. Legal, mas aí vocês trabalhavam em suas profissões no Brasil já estavam lá. Isso. Provavelmente servindo na igreja local também. A motivação de sair do Brasil foi justamente fazer a cidadania. Conseguiu, digamos, um passo a passo de como fazer a cidadania sem assessoria, o que já economiza muito dinheiro. E aí a gente veio tentar fazer essa assessoria na cara e na coragem. Essa assessoria não é uma cidadania. Mas provavelmente a parte da documentação era um pouco mais fácil. A Julie morando lá no Rio Grande do Sul, certamente o rastreio familiar não era tão longo, né? Seus pais eram italianos, avós, era próximo, assim. Bisavô. É que a diferença, Gustavo, é que fazer do Brasil você entra numa fila. Nossa, a gente ficou 12 anos na fila, porque você entra lá no final e espera ser chamado. Você estando na Itália e tendo a possibilidade de fazer pessoalmente, conhecendo os caminhos, né? Pra fazer isso, sai acho que em 40 dias, não é? Uma coisa assim? Que você, no máximo 40 dias. Demorar um pouco mais. 4 meses. 4 meses? Então, mas da hora que você tem todo o dossiê mostrando que você é daquela família. Sim. Porque eu tenho outros amigos que já passaram por esse processo. Um deles, até a gente já gravou podcast com ele, mas na época ele ainda não era italiano, agora ele já é. Ele teve que achar 7 gerações pra cima. Então, pra ele chegar, assim, quem nasceu mesmo na Itália, eram 7 gerações de diferença. Aí pra você achar toda essa cadeia, teve que ir gente lá na paróquiazinha da cidadezinha do interior da Itália pra achar o certidão de óbito do fulano, entendeu? Você tem que comprovar, né? Você tem que comprovar a sua descendência. No caso da Julie, é o bisavó, mas a família devia estar toda ali perto ainda, né? Era um pouco mais recente, foi tudo fácil, foi tudo em cartório, não precisei de
de igreja, nada. Alguns e-mails, né? Todo mundo já tinha certidão de nascimento, por exemplo. Aí vocês levaram então 4 meses. Peraí, vocês chegaram na Croácia, né? Isso. Na Croácia foi só quarentena. A quarentena. Na verdade, ali a gente separou, né? A Júlia foi pra Itália. Fui fazer trabalho voluntário, ser babá, morar com uma família italiana, que aí eu acabava não tendo o custo de uma casa, de alimentação. Eu trabalhava para eles como babá em troca disso. Então, meu processo na Itália saiu de graça. E aí você tinha um endereço também lá na Itália, né? Isso, Viu, mas já saíram do Brasil com isso em mãos, né? isso. Isso meio engatilhado. E o Jeff, tu ia ir até fazer um trabalho voluntário na Bulgária, mas a Bulgária continuava com as portas fechadas ainda. E eu acabei ficando, no último minuto da minha quarentena, se fechou as portas na Bulgária e eu continuei na Croácia. Caramba. Para não usar meu tempo como turista na Itália, eu continuei na Croácia, que na época ainda não era parte da União Europeia, né? Da Zona Schengen. Pois é. Agora já é, né? Agora Isso. já é. Você ficou lá em Split. Eu fiquei um mês em Zagreb e um mês em Split. E lá você encontrou com a Sabrina, não foi? Eu encontrei com ela esse ano, por coincidência, digamos assim. Eu acho que eu cheguei lá em Split na mesma época que ela tava ali com esse casamento, se mudando pra lá. Tá, mas você ficou fazendo o que lá, Jeff? Eu, no momento, tinha alugado um Airbnb pra passar 15 dias. Depois disso, eu fui num hostel, bati lá na porta e pedi se eles queriam alguém pra trabalhar. Ah, é mesmo? E aí eles toparam. E depois em Split é a mesma coisa. Eu mandei uma mensagem, disse, vocês não precisam de alguém aí e tal. E aí você foi trabalhar no hostel, faz tudo lá. Faz tudo. Foi a vai primeira vez que você trabalhou na hotelaria? Não, Ou você não já tinha experiência de hotelaria. Nada. Não, nada. E falando inglês, né? Inglês ali do cursinho e do YouTube. YouTube. Porque croata não saía nada, né? O croata, eu nem perguntei se ele ia se virar no croata, né? Porque aí já é outra Você história. aprendeu algumas frases, né? Com o tempo, pra ficar um pouco mais simpático, eu acabo aprendendo um bom dia. Ah, sim. Você fala inglês, coisa assim, ele aprendeu. E você, Julie, na Itália, então, fazendo o processo. Isso, fazendo processo. E falando italiano com a família lá. Isso, aprendi o italiano. Também fui numa escola lá que era gratuita na cidade pra aprender o italiano. E aí, depois de um tempo, tu veio pra Itália, ficou um mês na Itália fazendo trabalho voluntário, ou mais de um mês, 2 meses, eu acho. 2 meses na Itália também, como voluntário. Num hostel também? Não, um mês foi numa casa de uma ítalo-brasileira. Ela tinha uma casa de campo, assim, como se fosse uma fazenda. Outro mês em um hostel. Aí você foi descobrindo um novo talento, né? Trabalhar em... Vamos chegar lá, já estamos chegando. Aí deixa eu entender um gap ainda que faltou na minha cabeça. Eu gosto de alguns detalhes. Vocês estavam empregados no Brasil. Sim. E deixaram o emprego com o objetivo da nacionalidade italiana. O objetivo era chegar na Itália, conseguir a nacionalidade e voltar pro Brasil, ou era ficar na Europa? Era ficar na Europa. Nós vendemos tudo. Vendemos apartamento, vendemos carro. E contaram pra família, chegaram pra família assim, ó, vendemos tudo, vamos pra Itália, tentar a nacionalidade e ficar por lá. Era esse o plano. Mais ou menos isso. Era fazer um mochilão, na verdade, depois da cidadania. Mas era aquele mochilão dizendo, Deus, me leva pra onde tu quer que eu encontre o lugar específico. E os pais de vocês com isso? Quero entender um pouquinho esse processo, como é que foi? Até hoje querem que volte. Até hoje eu acho que é só um mochilão, né? Até hoje tá mochilando. Agora que a gente alugou a casa pela primeira vez, aí eles estão, então agora vocês vão ficar mesmo. Depois de 3 anos. 3 anos os pais ainda estavam na esperança. É uma experiência de 3 anos, né? Agora confirmou. Tá, então vocês estavam na Itália, voltando lá pra Itália. Isso. Trabalhando, se virando no hostel, você ajudando na casa lá e tal, conseguiu a nacionalidade. E agora? Tava no último mês tu precisou ir pra Irlanda, porque tava acabando o tempo também da Itália. Tinha que sair da Europa. Vocês queriam fazer tudo direitinho, né? Não passar os limites de visto de turismo e tudo, né? No limite, então ele não deixava estourar o tempo do turismo naquele país. Dava 2 meses ele saiu. Aí ele foi Eu fui pra Irlanda, fiquei um mês na Irlanda esperando ainda o processo da Júlia. Lá na Irlanda você achou outro hostel. Não, aí lá na Irlanda eu cortei grama no estádio de futebol.
Cara, acho massa demais. Algum estádio conhecido, assim? É o Aviva Stadium, é o estádio nacional deles em Dublin. Tava lá no campo de futebol com a seleção da Irlanda, teve jogo contra a Escócia. Que legal. Foi Que uma legal. experiência assim. Eu fico pensando, a cabeça assim, não, eu vou pra Irlanda, o que eu vou fazer lá? Chegando lá eu vejo. Foi assim? Foi assim, foi. Cara, Muito e bom. como que você, assim, é porque foi muito aleatório, como que você chegou no cortar grama no estádio de futebol? Ah, sim, Dublin acho que deve ser, depois de Portugal, o lugar com mais brasileiro, né? Eu já vi essa estatística, cara. Na Europa, sim. Eu acredito, porque eu desci do aeroporto e eu já ouvia português. Eu acho que é tipo a terceira cidade, assim, depois de Lisboa e Londres. Aí vem Dublin, na Europa. Eu acredito, porque tá dominado lá. Se o objetivo da missão brasileira era povoar lá, tá povoado. Então eu cheguei na sexta-feira, no sábado eu arrumei uma acomodação com brasileiros. Que você não conhecia antes. Você chegou na sexta e foi procurar onde ficar. Na sexta eu tinha um hostel pra ficar. Aí no sábado eu arrumei uma acomodação por mais 15 dias. Com um brasileiro que você conheceu no sábado mesmo. Esse pessoal que faz intercâmbio, eles têm um site que eles alugam algumas casas, um valor bem alto porque é intercâmbio, e eu consegui um quarto para 15 dias. Esses brasileiros arrumaram para mim já na segunda-feira trabalhar cortando grama no estádio. Que massa. Eles te falaram, vai lá, procura o fulano Isso. e pede, e diz que tu quer trabalhar. Assim, vai lá no portão, Do bate estádio. lá, diz que tu quer trabalhar. Caramba. E foi. Cara, que legal, né? Tá vendo? Não falta emprego, gente. É só ter vontade. É, então tem que ter essa disposição de fazer o que surgir, né? Surgiu, tá disponível, vamos lá, vamos fazer. Sabendo que é uma coisa emergencial, né, pro momento que você tava e tal. E se não conseguisse o emprego, assim, você conseguiria ficar um tempo ainda? Tinha uma reserva pra isso? Qual que era o limite? Tinha reserva, porque a gente vendeu tudo no Brasil. Tá. Na época o euro tava mais de R$6, quase R$7. É. Mas a gente ia convertendo aos poucos, assim, pra ir salvando um pouco, assim. Uhum. Então tinha ali o pé de meia pra, né, qualquer coisa que acontecer. E eu não tava tendo gastos na Itália, então tava tudo certo. E na Itália você estar na casa também você poder trabalhar no endereço que você registrou também é importante, porque o agente pode passar a qualquer momento, você tem que estar de plantão, não é isso? Isso. Pra nacionalidade? Até eu trabalhei numa família em que a avó dessa família trabalhava na Comune. Como se fosse Então ela até me avisou, ele vai chegar agora de manhã. Olha só, você tinha inside information. É. Muito bom. Mas quanto tempo? Porque teve um amigo meu que foi fazer isso, ele usou as economias e tal, ficou morando. Eu achava na minha cabeça que eram 40 dias que tinha que esperar. O 40º dia era um domingo, então no domingo ele não podia passar. O cara passou no sábado à tarde, assim, no limite, sabe? Que ele podia ter passado. Uma coisa, ou a sexta à tarde, eu não lembro direito. Deixou pra passar no limite, ele teve que ficar de plantão todo o tempo, né, pra receber esse agente aí. O seu foi meio parecido também ou foi antes do prazo? Passou em uma semana. Olha O só. meu foi bem rápido. Olha só que bom. O processo demorou um pouco mais porque pegou uma época que estava uma lei sobre a grande naturalização. Aí eles estavam aguardando uma decisão de Roma até dar sequência. Então por isso que demorou um pouquinho mais depois do processo. Mas o Vigili foi bem rápido. Aí, a partir do momento que saiu a sua cidadania, quais foram os passos? Vocês ainda não tinham se encontrado, é isso? Não, A gente se encontrou na Itália. um período Você na passou Itália. pela Itália, é verdade, antes de ter que sair pra ir pra Irlanda. Saiu a cidadania, eu tive que fazer a identidade para daí poder fazer uma carta convite para ele poder vir entrar na Itália. A identidade também ficou pronta em uma semana e aí ele veio. Daí a gente ficou morando, a gente alugou um quarto no apartamento da frente dessa família que eu fazia babysitter, babá. A gente alugou um quarto, então era tudo junto. Tudo ali. Tudo junto. Ficamos ali o quê? Mais um ano ainda, eu acho. Menos 8 meses. Morando com a família. Então a gente pagava por esse quarto com a família. E o Jefferson, trabalhando ou não? Aí eu voltei. Quando eu fui pra Itália, eu precisava daí da entrada nos meus documentos como cônjuge de um cidadão europeu. E nesse período eu não podia trabalhar enquanto não tivesse o documento. Então eu fiquei ali mais uns meses
stand-by, esperando o documento. A gente trabalhou em Neiro, né? De lava prato. Lava prato a gente arrumou. Garçom, essas coisas. Mas não tinha uma renda fixa ainda. Fazendo só uns bicos só pra complementar a renda. Mas vocês estavam vivendo das reservas nesse período. Foi um período de muito investimento, hein, gente? Investimento do tempo, da distância no casamento, de investimento aí, fazendo uns rolês aleatórios, né? Morando em países diferentes. E vocês estavam bem convictos disso, assim, tranquilos? Ou de vez em quando batia aquela dúvida, assim, o que a gente tá fazendo? O que eu tô fazendo aqui no meio de Dublin, cortando grama? Pra mim, de vez em quando batia, assim, um desespero. Ai, meu Deus, quando vai terminar esse processo? Não termina mais. Pra mim já foi mais assim, depois que saiu todo o processo, que eu vi, quanto tempo durou, eu refleti e pensei, não devia ter feito isso. Poderia ter feito algo pra estar mais perto da Julie, tentado algum outro tipo de documento pra não ficar ilegal, né? Por isso que eu ficava me mudando de país. Na época, na minha cabeça era o plano, depois que passou os 6 meses ali, que passou... Porque antes você não conhecia nada, né, cara? Você foi com as informações que você tinha. Uma vez estando aqui, aí você começa a conhecer as outras possibilidades e tal, né? E você fala, podia ter feito assim, mas muito difícil saber as coisas. Tem muita coisa que a gente descobriu só estando aqui. Muita coisa a gente tem que bater a cabeça mesmo e descobrir, né? Não, mas às vezes o que deu certo pra ti não significa que vai dar certo pra nós. É diferente. A gente sempre se baseando pelos outros até que a gente trilha nosso próprio caminho. Bom, mas a luta passou nesse período que vocês estavam vivendo na Itália e a Julie, que ficou mais estável, né, num lugar só e você andando. Vocês conseguiam frequentar alguma igreja? Sabe, lá em Dublin você achou uma, na Croácia, a Julie conseguiu acompanhar, que era também um tempo logo na pós-pandemia, né, as igrejas estavam também se entendendo. Quando eu cheguei na Itália, tu tinha que ter um QR Code. Tu só poderia ir no supermercado. QR Code para frequentar, por exemplo, um restaurante, uma cafeteria. Tu tinha que ter esse QR Code. O Green Card, acho que eles chamavam. E eu não tinha isso. A família também, na época, até tava com Covid quando eu cheguei. Nem me falaram nada. Tudo bem. Não entendia por que eles me mandavam sempre com a criança. Vai com a criança no supermercado. Mas, gente, eles não saem depois que meses depois que eles foram me contar que eles estavam com Covid. E você não pegou a hora que chegou? Não. Olha só. Acho que a gente é blindado, porque essa família pegou muitas vezes Covid. Tipo, umas 3 vezes eu convivi com eles, eu morando junto com eles, e eu nunca peguei. Caramba! A gente nunca pegou. Tinha algumas pessoas que era assim mesmo, que hoje em dia não pega mais, né? Porque não testa. Tá certo. Sei lá, não testa, não pega. Eu achava que eu era imune também, até no meio de 2022 só eu fui pegar, cara. Todo mundo aqui em casa pegou. Mas a gente tomou muito cuidado também, né? Então, ele não morou no meio de uma família com Covid, né? Mas daí eu conheci algumas pessoas cristãs, mas acabei não frequentando na igrejas de brasileiros que criavam sua própria comunidade brasileira. Então não era uma igreja aberta para italianos e a gente acompanhou mais cultos online, né? A gente conheceu a Hillsong. Essa cidade era no norte da Itália? Isso. A gente estava em Verona. Na região de Verona, era uma cidade perto de Verona. E é a região da sua família mesmo? Não. A minha região da minha família é perto de Treviso, mas eu esqueci. É Veneza, é perto daquela região. Então você não precisava estar na região, né? Só estando na Itália era o suficiente. Não, né? só estando na Itália. A sua família é de onde, Paulinho? Eu tenho nacionalidade pela parte que é de Bari, lá no salto, no calcanhar da bota, assim, lá no sul. Bom, e aí? Uma experiência de Itália, então a gente inclui Itália aqui no nosso jet lag também, mas vocês vão chegar na Suécia. Já foram direto da Itália pra Suécia? O que surgiu que levou vocês pra Suécia? Aí a gente saiu daquela família, entramos pra um outro voluntariado, que era... meio voluntariado. Era um voluntariado. O Jeff ia fazer voluntariado, que ele ia cuidar do jardim de uma casa e eu ajudar também ele a fazer limpeza, que ela tinha Airbnb, e eu ia trabalhar num restaurante. Aí fui trabalhar no restaurante, já era como regular, com salário. Contrato, tudo certinho. E ficamos mais 6 meses ali. O verão todo. E a gente começou a procurar empregos em hotéis. A gente começou a pensar, para nós ter um lugar, é mais difícil alugar uma casa, porque você precisa de um contrato longo, referência, enfim, aquela burocracia. Então, a gente começou a pensar, vamos trabalhar em hotéis que tenham acomodação.
E começamos a procurar no norte, nas Dolomitas. Uma amiga nossa trabalhava lá. Não deu certo. A gente ficou... Nada certo. Mandava um monte de currículos e nada. E um dia eu vi no Facebook um anúncio de emprego no Círculo Polar Ártico, na Suécia, assim. E já que eu tava mandando um monte de currículo, eu disse, Júlia, eu vou mandar. E ela, manda. Mas assim... Já tava todo mundo negando, né? Até então a intenção era ficar na Itália mesmo. Vocês não tinham plano de sair da Itália, é isso? Isso, até aquele por questão de momento, não. documento também, né? Porque como eu tava só com o documento italiano, fosse para outro país, eu pensava, outro país eu tenho que dar início de novo. Mas a gente pensou, mas vamos ver o que acontece na Suécia, quem sabe. Mandei currículo como casal, aplicando como casal, e eles gostaram, nos chamaram. Não, imagina os caras do hotel assim falando, alguém respondeu a oferta de emprego, alguém respondeu. Depois foi assim, a gente entendeu, falta de opção, né? Começa a piscar uma luz no escritório assim, respondendo. O anúncio já tava lá 2 anos, o cara renovava todo mês, cara, e ninguém queria o trampo. E ainda 2 ainda. Os dois, né? Foi pros dois, então. Vocês aplicaram como casal pra eles contratarem os dois. Isso. E eles entrevistaram vocês dois. Juntos, uma videochamada juntos. E eles entrevistaram em sueco ou em inglês? Em inglês. E vocês dois falavam bem inglês na época. Eu falava. A Julie Eu não. falava nada. E aí eu fiz umas colinhas de frases possíveis pra ela usar. Quem sabe, né, falar sobre ela mesma. Assim. Quais são? O que você gosta de fazer? Experiências no teu último trabalho. Ele escreveu todas as possíveis perguntas e todas as possíveis respostas e me deu. Estuda. Cara. Pra eu fazer a entrevista. Que eu não falava nada. E aí? Aí fizemos a entrevista e eu, né? Falei um pouquinho, mas muito básico. Quando terminou, porque eu entendi que ela tinha aceitado. Eu entendi Ela gostou. que ela da entrevista. gostou. Aí quando desligou, eu disse, tá, agora fala tudo que ela falou. Traduz. Porque ela tava só fingindo, né? Tava concordando. Mas- Yes, Yes, E eu respondendo as perguntas. Você respondia por ela também. Maioria maioria. fui eu. E aí, detalhe, isso foi o que? Em Setembro. setembro. E era pra começar a trabalhar em dezembro. Em que ano a gente tá agora? 2023. 23, 23. há um ano, tá. Menos de um ano. Aí você tinha que estar lá na Suécia falando inglês pra trabalhar num hotel. Isso. Em 2 meses. Em 2 meses. Aí eu pedi contato com quem eu podia fazer. Aí me indicaram uma professora. Aula de inglês, fazer particular, fazer online. Pra ficar pronta até dezembro. Estudei até dezembro, isso aí. E aí foi muito bom, porque ela me ajudou, ela trouxe tipo livros, coisas, material específico para quem trabalha como restaurante. Então eu ia aprender tudo, desde nome, por exemplo, de talher, de copo, de bandeja, tudo voltado pro restaurante. E você foi contratada pra trabalhar num restaurante e o Jefferson pra trabalhar... Garçonete. Você foi contratada pra ser a garçonete. Você também? Também. Os dois. Ok. Garçonete do restaurante de um hotel. Tudo isso sem falar inglês até o momento. Você conseguiu ser contratado para um trabalho em inglês sem falar inglês. Parabéns. Isso. E a segunda opção era falar sueco, que ela também não falava. Tá vendo, gente? Nem precisa falar inglês. Né? O Hugo que não nos escute aqui. Ó, mas ajuda, hein? Ajuda pra caramba. Ajuda. Pensa o rebolado que você não teve que ter, hein, Júlio, chegando lá. Fez um intensivão de 2 meses e foi. E foi. Aí vocês chegaram no inverno, né? Isso, Isso. chegamos 15 de dezembro. 15 de dezembro. Já não tinha mais 24 horas sol. de escuro. De escuro. Ah, Meu tem Deus essa. A do gente tem que entrar céu. nesse detalhe. Agora sim, agora vamos lá. Aí vocês chegaram de noite e só ficou de dia 2 meses depois. Isso. Foi isso aí. Como é que foi essa experiência? Primeiro dia muito legal, segundo dia, terceiro dia, pelo amor de Deus, cadê o sol? Quando Não. saiu o sol, assim, um pouquinho, que ele saiu o quê? Que ele passou do Uma meia horizonte. horinha, depois vai ficando 1 hora, nós ia pra fora. Eu ficava sentado na janela, assim, ó, pegando sol no rosto. É uma alegria, assim, que você não controla. Ela sai, nossa, o sol. Ai, sol. Mas quanto tempo de
depois que vocês estavam aí já? Talvez um mês, porque o ápice ali é 21 de dezembro, né? Que fica daí o mais escuro, né? Eu acho mais que tempo deu escuro. um mês, a gente começou a ter 1 hora de sol por dia. Aí começa 1 hora e vai aumentando por cada A cada dia vai dia. ficando maior. Até julho agora tava quanto? Não, em julho não anoitece quase, né? Em julho, aí a gente teve uns 2 meses que o sol não baixou Não o bate, horizonte. 24 horas de sol. E aí? Como é que foi dormir? Ah, É no, muito louco. no início é ruim, no início é... Nossa, tinha Muita- blackout e ainda assim a gente colocava fita ao redor pra não ter aquela borda, sabe, clara que vinha no quarto. E aí se você acorda de noite pra ir no banheiro, aí já teu cérebro já fica mais confuso ainda. Aí fica assim, Nossa, cara. parece que eu tava tirando uma soneca de tarde, mas não, é 4 da manhã. Assim. Ah, isso, ó, entre as coisas difíceis de acostumar na vida, essa daí eu acho que é das mais difíceis, cara. Acostumar com essa coisa de vários meses de escuro, depois vários meses de dia, cara. É o primeiro ano que vocês estão passando isso, né? Então, assim, tudo é novidade ainda, né? É, novidade. Agora a gente tá entrando no ciclo do claro pro escuro. Acho que a gente vai sentir mais aí esse peso do falta de sol. Porque quando a gente chegou da outra vez, era tudo novidade. Já chegou, já sabia que ia ser assim, tudo Vocês ainda branco. estavam apaixonados, né? Pelo... E agora a gente vê cada dia 15 minutos a menos de luz. Que dor. 15 minutos é muito, cara, por É dia. muito rápido. De uma semana, eu lembro que eu tava cuidando do pôr do sol no aplicativo, em uma semana, 45 minutos de diferença. Nossa, É muito. cara. Ó, aqui eu já sinto um pouquinho. Eu tô no sul da Espanha, hein? Eu já sinto, assim, comparado com o Brasil, o jeito que o dia cresce ó, no decorrer do ano é muito rápido, né? Comparado com o Brasil. Porque no inverno o sol se põe às 5 da tarde, no verão se põe às 10 da noite, né? Que é da tarde aqui ainda. Então são 5 horas pra tirar. E vocês é quase 12 horas que vai variar durante 6 meses aí. É muito louco pra acostumar com isso. Mas o que foi o mais difícil no tempo que não tinha sol? Que era dia e noite. A gente dormia bastante, né? A gente dormia muito. Porque a gente trabalhava período da tarde à noite. Então, de manhã, nós dormíamos muito. É bom pra dormir. Fácil de dormir. Nossa, é maravilhoso. Agora tu não dorme muito. Quando tu vê aí tá dia, tu acorda, né? Antes sempre do horário do despertador, tu já tá acordado. Precisa fazer aquele exercício de fechar a cortina mais cedo, 8 horas. Começa já a desligar as luzes em casa pra pensar que tô cansado, preciso dormir. Porque senão, meia-noite, você pode sair e fazer uma caminhada. Tranquilo. Tranquilo. Mas o sol aí no Círculo Polar Ártico, ele nunca fica aquele solzão a pino, né? Ele é sempre um sol de tardezinha. Isso. O lugar que a gente trabalha, a gente consegue ver ele passando sempre no horizonte. Ele nunca tá em cima da gente, né? Vocês sempre trabalharam nesse mesmo hotel. Chegaram aí, então, esse período todo nesse hotel, ou vocês tiveram que mudar? Eu acho que eu lembro de alguma coisa de mudar de hotel. Nós trabalhamos o inverno em um hotel, em uma cidade. Mas na mesma rede de hotéis, a gente trocou de cidade. E agora a gente tá na fronteira com a Finlândia. Vocês disseram que agora vocês estão numa casa. Até então vocês estavam morando no hotel que vocês trabalhavam? Uma acomodação com os outros colegas do trabalho. Hoje é o segundo dia, depois de quase 3 anos, que a gente tá morando numa casa só nossa. Vamos fazer um aplauso aqui, Paulinho. Olha que beleza. Vamos comemorar com eles. Aplauso. Caramba, a sensação deve ser boa. Nossa, muito boa. Parece que a gente tá casando de novo, porque vai na loja, tipo, comprar um lençol, sabe? Que antes era tudo por exemplo, lençol, que é os mesmos que a gente usa no hotel. Mas agora é o teu lençol. De estampa, sei lá, com panela, essas coisas. Não é mais lençol branco, né? Que legal. A gente que não vive uma experiência dessa, não dá esse valor, né? Esse valor do teu lençol, assim. O teu lençol e o teu sol, né, cara? Vocês sentiram falta de vitamina D com a falta de sol? Tiveram uma reposição? Isso é uma coisa importante a pensar, A gente tomou, porque a gente acabou indo pro Brasil, foi em outubro... Não, em outubro, novembro. A gente comprou vitamina D lá pra tomar durante o último inverno. Esse aqui a gente vai ter que provavelmente comprar de novo. Provavelmente sim. Porque outubro, novembro ainda vai ter um pouco de luz, e aí dezembro já é tudo escuro. Aí quando tá nessa época aí, todo mundo fazendo caminhadinha no sol. Nessa hora do sol, tá todo mundo dispensado do serviço, só tem 20 minutos de sol, vai todo mundo lá pra fora. Não é assim. Segue a vida, né? Quem pega o turno da manhã, por exemplo, que era no hotel, saía, nunca viu o sol. Sai, é escuro, volta pra casa, é escuro, não vê o sol. A gente ainda via um pouquinho, por trabalhar à tarde. É mais ou menos ao redor do meio-dia que ele aparece, assim? Era 11 horas.
hora, ou Não. meio-dia, Eu acho que era meio-dia. Acho que era meio-dia. Exatamente E meio-dia. a hora que ele tá mais forte, né? Mais sai o verde. forte, assim, tu vê ele assim, bem pequenininho no horizonte. Mas como que é essa cidade? Como que é o nome dela? Overtorneo. De Se novo. escreve Overtornea, Mas eles têm esse alfabeto com mais letras. que é aquele A com a bolinha em cima, que daí vira O. Pra eu saber qual foi a cidade, eu pedi pro Jefferson me mandar a localização. Mas aí, assim, é do jeito que a gente imagina mesmo. Uma cidade bem... com poucas casas. Vai ter aquela rua principal com o mercado e o posto de gasolina. Alguns bairros ao redor, mas depois disso são 4, 5 casas, mais alguns quilômetros, 4, 5 casas. E por que tem hotel numa cidade dessa? O que as pessoas vão fazer aí? Porque o turista quer vir aqui ver, quer passar menos 30 graus, quer Vê a aurora ver boreal. a aurora boreal. A aurora boreal. Vocês já viram, então? Sim. Sim, mas pelo jeito é muitas vezes. É, o jeito que a gente vê o pôr do sol todo dia, eles veem a aurora boreal, né? Que não tem pôr do Eu sol. me lembro quando eu fui na Finlândia, e na Finlândia era bem ao norte. Aí o pessoal queria ver a aurora boreal e nos dias que eu tava lá não deu pra ver. Porque ou tava nublado ou não teve radiação solar suficiente. Tem um aplicativo que você fica acompanhando a radiação solar pra saber se vai ter aurora boreal, não é isso? Vocês têm esse aplicativo? Principalmente turista vem pra cá por causa da aurora boreal e já aconteceu muitas vezes. A gente tá trabalhando servindo a janta, 8 da noite, o aplicativo avisa que tem aurora boreal, todo mundo deixa tudo e vai pra rua Vai ver a pra aurora rua. boreal. Mesmo, todo mundo vai ver. Mas assim, tem uma época que tem mais ou é muito aleatório mesmo? Só precisa estar escuro. Só precisa estar escuro. Setembro teve muitas agora. Teve muitas. Não, porque bem depende, fortes. Paulinho, da atividade solar. Tá. A quantidade de radiação solar que o Sol manda. E aí, tem época que tá com mais atividade, menos. Não, por exemplo, a Adri já falou que ela escutou falando aurora boreal, ela falou, faz amizade com eles, né? Ela tem esse sonho. Aí, se um dia a gente quiser se programar pra ir, assim, tem a possibilidade de ir e não conseguir ver, né? Tem. E eu passei uma semana e não vi. Mas que podia ter acontecido. Muita gente vê e não vê, ou vê pelo celular, que é diferente aí, né? Porque aí o celular ou a câmera profissional, ela vê o que o olho não vê, né? Então tem aquela aurora boreal que você vê com os olhos, que é lindo, e tem aquela que você faz a foto e diz, tá aqui, né? Você não vê, o celular vê e você não. Tem Dependendo a força, digamos assim, né? a intensidade Entendi. dela. Tem vezes que ela tá muito clarinha, meio parece, não é um verde escuro, parece não branco, mas tá mais suave do que quando o celular pega a foto, tá mais forte. Entendi. Tem aquele dia que você vê com os olhos, ela dança, ela se mexe. Ela anda. Ai, que legal. O foco do turismo aí é a aurora boreal, né? Isso. Isso. Basicamente. E o frio? E a experiência do dia beleza. todo no escuro, né? Tudo isso que é diferente pra quem mora Eles aqui. têm bastante atividades. Aqui tem Aqui, não com só o nosso huskies. hotel, tem muito aquela atividade com husky, né? Com os cachorros que te puxam no trenó. Então, É viver um essa filme, experiência né? que o pessoal vem ver. Snowmobile. Caçar rena, o pessoal caça aí. Caça, esse mês é o mês da caça, alce e de rena também, né? Mas a rena é mais controlada porque Papai Noel precisa delas, né? Em dezembro é o auge do expediente. Tem que sobrar algumas. E urso? Vocês já viram urso por aí? o urso a gente só ouviu falar, ele já tá bem mais extinto, digamos assim. Ó, não deixa de ser uma boa notícia, né, cara? Saber que você não vai encontrar um urso no meio da rua, né? É muito difícil. Mas agora a gente vê rena todo dia. Todo dia. Alce é mais difícil, ele não é tão fácil de achar no meio da cidade, assim, ou na rua, na estrada, digamos. Mas a gente vê raposa, esquilo. Aquelas coisas que a gente só vê em filme, né, gente? Vocês veem aí. E rena tem que tomar cuidado, assim, às vezes até tu vai de uma cidade pra outra, porque elas estão na rua e tu tem que parar o carro, esperar elas passar, né, o tempo Elas delas. É igual vaca em Goiás, Gustavo. Isso aí. Olha, que boa comparação, é uma boa comparação. Se estão lá no meio do caminho, você tem que esperar. No máximo, você pode tentar tocar elas assim pro lado com a mão, mas não, se elas não tiverem afim. Eles ensinam a tentar não estressar o animal, então deixa ele fazer o que ele quer fazer. Eu não, com aqueles chifres gigantes, eu fora, deixa ele ter o tempo dele. Sair. E vocês já receberam visitas aí de amigos e família? Alguém já teve a coragem Não. de viajar tudo isso?
Nada. Não. Mas ninguém fala, ou fala assim, deixa quando eles vierem aqui pro Brasil a gente Eles se vê. querem sempre que nós vamos pro Brasil. Bem, quando é que vocês vêm? Quando é que vocês vêm? Pois é um pouco longe agora, né? Mas não é tão difícil. Pra vocês chegarem em Estocolmo, como é que faz? Carro, avião, trem? De carro, eu sei que dá umas 12 horas. Nossa, é se longe, não cara. mais. Daqui 2 horas tem um aeroporto, mas como é pequeno, o aeroporto não é tão barato. Assim, não tem um low cost aqui, né? E tem a opção de trem, mas e também o trem demora o mesmo tempo que de carro, mas pode ser aquele trem que você dorme de noite, ou pegar vários trens e ir ligando entre uma cidade e outra. Mas vai trem até na sua cidade? Não, tem que dirigir para a mesma cidade do aeroporto, umas 2 horas. Ah, vocês estão 2 horas do aeroporto? Caramba. Tem na Finlândia 1h30 o aeroporto daqui, e esse outro acho que é umas 2 horas, um pouco mais. Estão perto da Finlândia também. Mas também é o norte da Finlândia, né? Mesmo jeito. Isso, aqui É lá na Lapônia, mais né? famoso, isso, Lapônia. Isso. É a terra do Papai Noel, cara, literalmente. Olha aí. Então as condições são parecidas, né? Então, desde que vocês chegaram aí, acho que o máximo que vocês foram foi pra Finlândia mesmo. Não deu pra circular tanto, né? Nós conhecemos a Noruega, uma semana de folga que a gente teve. É quantos quilômetros daí pra chegar na Noruega? 4 horas, 5 horas de carro. Ah, não é No tão norte longe. da Noruega. No norte Isso, da não, Noruega. Chega lá e vê as mesmas coisas, né? Neve, escuridão. Igual. A Noruega é um pouco diferente, tem mais montanhas, né? A Finlândia é igual. E agora, assim, com relação à qualidade de vida famosa da Suécia, assim, vocês sentiram algo bem forte, diferente do resto da Europa, por exemplo, da Itália? O tempo aqui é diferente. As pessoas não têm pressa aqui. Parece que é um mundo tudo mais calmo, mais devagar, natureza. Às vezes tu precisa até de algo que seja resolvido no trabalho. O tempo sueco, ou tu aprende com ele, ou tu vai ter um treco. Porque, às vezes, por exemplo, a máquina do café tá quebrada no restaurante, né? 2 meses eles não arrumam. Nossa. Assim, tá estragada. Porque o tempo deles é muito devagar. Não se estressam. Talvez a gente tem que falar também que a gente está no norte, então é diferente de Estocolmo, né? A gente passou 2 dias só em Estocolmo, cidade grande, a capital. Então aqui é bem diferente. Então, por exemplo, o teu fornecedor aqui vai ter um fornecedor, né? Então você depende dele, né? Então, quando você pode vir fazer assistência elétrica? Quando ele tiver tempo, quando ele tiver a agenda dele. Então é uma pessoa prestando serviço para todo o norte, praticamente. Só tem ele aí no raio de 300 km, 200 km. O mecânico, por exemplo, ele escolhe o que ele vai fazer, porque se é muito complicado, ele prefere fazer outros serviços, né? Que tiram menos tempo. E eles simplesmente às vezes dizem não, por exemplo, é um veterinário que seja, algo, não tem tempo, não tem agenda agora. Só ano que vem. Gente, só ano que vem. O bicho que morra. Pobre coitado do cachorro que morra de sarna, porque não tem ninguém querendo cuidar. Mas é uma situação, assim, diferente, porque vocês vivem num lugar muito isolado. Sim, foi uma decisão de vocês. E de quantas pessoas moram aí nessa cidade? Mais ou menos? Segundo o Google ali, 4.000 habitantes, mas é uma região, né? Não dá pra dizer que é a cidade, porque a cidade Você não vê os 4.000 habitantes, né? Não. Nem no dia da eleição pra prefeito deve juntar todo mundo. Tem como não. São poucas pessoas que vivem numa área muito grande. Então, realmente é um ambiente totalmente diferente. Todos que decidiram morar aí procuraram sossego, calma. Tem coisas a aprender, né? Esse estilo de vida deles. Eles, por exemplo, priorizam muito mais o tempo fora do trabalho, né? Então, se tem um feriado, tem uma atividade na escola, sueco, não vai estar no hotel, por exemplo, né? Família parece que é mais... Eles priorizam mais a família do que o trabalho. O que a gente ouve da Suécia também, né? Além da qualidade de vida, da renda per capita muito alta e tal, custo de vida alto também, é que tem muitos índices de depressão, né? Por causa do clima, até por causa das condições de vida, enfim. Você acha que isso reflete também no norte ou é uma coisa mais das metrópoles, das cidades maiores do sul? A gente quase não vê muito eles no inverno, mas eles fazem muito esporte, eu acho. Natação, quer fazer gratuito, quer fazer esqui é gratuito. Gratuito.
Que mais que eles têm? Patins no gelo. Tu quer fazer, é gratuito. Eles ainda têm um lugar em que tu vai e tu pega emprestados equipamentos, sabe? Tu não tem pra fazer snowboard ou esqui. Tu vai lá e tu pega emprestado por 2 semanas, depois tu devolve. Mas isso é só pra morador, né? O turista vai ter que pagar, provavelmente. Não, quando a gente pegou emprestados os equipamentos, eles pedem o teu e-mail. Só o teu e-mail. E aí, pra devolver, se tiver fechado, porque não abre sempre, tem uma caixa do lado de fora, você coloca dentro e fecha a caixa. Eu acho que é diferente essa questão da depressão, do frio. Por ser cidade pequena, talvez não tem essa coisa da cidade grande, do trânsito, talvez, enfim, eu acho que eles têm mais vida sociável. Claro que não é igual o brasileiro que vai tomar café na casa do vizinho, mas assim, você vê eles mais ativos, tanto no inverno quanto no verão, jovens, reunidos, assim. O que a gente ouve falar mais eu acho que é as pessoas mais de idade que vão ficando sozinhas, né? Os filhos vão pra cidade grande, muitos, na própria ensino médio, já moram em outra cidade, num apartamento alugado para estudar ali o ensino médio, uma cidade um pouco maior, mais estruturada. E aí tu vê muito casa para idosos, né? Ou a própria enfermeira que vem na casa do idoso cuidar dele porque ele tá sozinho, né? Sem uma família, sem um filho. Sem... Talvez aí tenha mais a depressão, né? Mas eu aprendi lá na Noruega que uma coisa muito interessante para esse tempo de muito frio, essas iluminações, que são as iluminações de Natal, é um tempo muito escuro, é uma época muito escura, e eles iluminam as casas para trazer esse ambiente quente, né? Aí tem também isso na época do Natal, as casinhas estão tudo iluminadas, essas coisas. Uma curiosidade que tem aqui, as casas elas não têm, como se chama, veneziana, nenhuma. É só vidro. Vai ter, por exemplo, uma cortina blackout no quarto pra tu dormir. Então eles têm sempre uma lâmpada na janela que é como sinalizar pro teu vizinho que tá tudo bem, que ele tá em casa, que ele tá ok, tá sempre aquela luz ligada. Se tá desligado, tu sabe, ele tá viajando, ele não tá em casa. Pra avisar. Isso, sempre essa luz amarela. Não é tanto aquele pisca-pisca de Natal, mas talvez um abajur, uma luminária, sempre uma luz amarela forte na janela. No inverno. E eu vou dizer que é confortante. Você tá passando no branco. Tu vê uma casa, com a luz acesa. Você sabe que ali tá quentinho, né? Que tem gente lá, né? Qual a temperatura aí hoje, assim, que estamos saindo do verão? Chega a esquentar? Vocês chegam a ficar sem blusa lá de fora no verão ou não? Agora não. No verão, sim. Mas sim, é difícil. Blusa você quer dizer casaco, né, Paulinho? Casaco, porque dependendo da região no Brasil, blusa é camisa. Ficar sem camisa... Não, de casaco, então. O dia mais quente aqui no verão foi 25 graus. Foi bem quente. Bem quente. Mas aí não sei se foi quente porque a gente tá acostumado com frio, ou se realmente o 25 graus deles trabalhando, eu acho que tava bem quente. Tu sente mais isso. E chega a dar pra ir pro Rio, né? A gente entrou no Rio, tudo aqui. Eu achei que não ia conseguir entrar. E foi bem de boa. A água não tava congelante, não? No verão, não. Não, no verão, não. A não ser em lugares específicos. Se você vai mais pro norte ainda do que a gente tá, ainda tem esses lagos de glaciais, né? Então ali a água vai ser sempre gelada. Essas eu não me arrisquei. Eu fiz o banho no gelo no inverno, de tanto que insistiram. Eu fiz. Mas no glacial, não, já fiz aquilo, não precisa. E o banho no gelo foi pra provar que pode fazer e nunca mais repetir, né? Provavelmente. Mais ou menos isso. Mergulhou no lago congelado, né? Isso, tipo um buraco no gelo. Eu já fiz isso lá na Finlândia também. Nossa, no outro dia todo mundo no acampamento lá que eu tava, feliz da vida. O brasileiro entrou no lago congelado, ele é dos nossos e não sei o quê. Tipo, pra ser aceito mesmo. Aqui eles fazem na escola. É tipo, meio que cultural, tá? Na escola, acho que é ensino médio ou em fundamental, eu não sei qual é a idade, todos os alunos vão fazer. Ai. Mergulhar no lago congelado, cara. É as ideias, né, meu? Só maluco, só sueco mesmo. Eu tenho uns amigos noruegueses, né, e eles vivem fazendo piada de sueco. Igual a gente aqui faz piada, às vezes com os argentinos, não, com os argentinos não, com os portugueses, que o português pensa diferente, que o português não é inteligente, que o português, os noruegueses fazem com os suecos. E os suecos fazem mais com o dinamarquês, né? Olha só. Tem um triângulo aí. Agora, o Gustavo, das poucas coisas que eu sabia de vocês, que quando ele me passou as informações, ele falou, eles moram num lugar que não tem uma igreja num raio de, sei lá, quantos quilômetros você falou, Gustavo? 300 quilômetros? Alguma coisa assim.
Sim. Muito mais. Muito mais. Mas, não, acho que era 3 horas de carro pra chegar numa igreja, não era? Acho que ela era católica. 3 horas. Isso. Qual que é a realidade cristã dessa região aí? O que vocês encontraram e como que vocês têm vivido a vida cristã de vocês? O cristianismo que a gente conhece do Brasil não existe aqui, né? Pentecostal, então, nem... Cada cidade tem essa igreja, aquela igreja antiga. E pela arquitetura, parece muito coisa da Rússia, ou alguma influência tem, assim, talvez... Ortodoxa, provavelmente? Ortodoxo, isso. A gente sabe que eles casam na igreja, por tradição, e talvez o batismo, né, de criança, né? E outro dia um colega, o gerente do hotel, estava comentando com a gente que você escolhe no seu imposto uma igreja para esse imposto, que é como tem, acho que no Brasil, na igreja católica, que você paga para, por exemplo, usar para casamento, para um velório. É o imposto da Se igreja. você não paga esse imposto da igreja, você não tem direito a essas coisas da igreja, né? Então, se precisar usar para um velório... É pra igreja, no caso da Suécia, é pra igreja luterana. Então você paga essa taxa que é o dízimo, desconta na fonte. Na Noruega tem, na Alemanha tem, na Finlândia tem. Na verdade eles escolhem, então, se é luterano ou ortodoxo. Aí se você não quer pagar isso, é porque você ou não quer frequentar igreja nenhuma, ou você frequenta uma igreja livre, que não é a igreja do Estado, né? Aí essa igreja livre, você daria o seu dízimo ali. Mas aí você não teria direito a usar a igreja estatal. Isso. Pelo que a gente já viu, assim, de olhar a igreja na frente da igreja, essa igreja tradicional do centro da cidade, não tem nem horário de Tá sempre fechado. missa do domingo. Não tem, assim, uma organização de tal missa, tal culto. O cemitério também aqui é anexo sempre à igreja. Então parece muito só aquele prédio e cemitério, sabe? Não parece um prédio ativo, uma igreja. Tem, aí na sua cidade tem essa capelinha perto do cemitério Tem. e que Tem. nunca vai nenhum pastor, nenhum padre, nada. Vocês nunca viram Nunca ela? vi Nada. momento nenhum. Sempre a porta fechada. A gente só sabe por causa do hotel. Não dá nem pra visitar a arquitetura da igreja. Não tem nem um programa de visitas, nada. Não. Tanto que a gente gosta de visitar a igreja antiga, Aham. e a gente gosta de entrar. A gente Mas- só viu foto na internet, né? A gente nunca Mas- conseguiu ver ela aberta pra poder entrar. E o que vocês conhecem de cristãos aí? Já encontraram algum cristão? Sueco? Nossa, aqui não. Sueco, não. Conhecemos Quase que eles falaram, mas sueco. Ia falar algum brasileiro, provavelmente, que encontraram. Argentina a gente conheceu. Verdade. Trabalhamos 1 mês com ele. E uma na República Tcheca. Mas colegas de trabalho, então colegas que trabalham temporada e vão embora, né? E como é que vocês entendem? Porque lá no começo vocês falaram que vocês oravam, estavam buscando uma oportunidade de poder servir a Deus no exterior, né? Através da profissão de vocês. Pode ser uma pergunta difícil de responder ainda, porque vocês ainda estão no processo de descobrir isso. Mas o que vocês já sentiram de indicação, assim, de que Deus que colocou vocês aí com um propósito, assim? Vocês já conseguem vislumbrar alguma coisa? Porque assim, né? Não deve ser só coincidência vocês estarem nesse lugar, longe de tudo, no meio de uma situação que vocês passam a maior parte do ano ou no escuro, ou no frio, né, e tal, distante de outras grandes cidades, né? O que vocês entendem como o propósito de vocês estarem aí? Bom, desde a primeira entrevista, já colocou em oração, e como tudo que a gente fez desde o Brasil, a gente tem mais ou menos um relacionamento com Deus, Deus, se é da tua vontade, que dê certo. As coisas fluem, a gente entende quando é o caminho certo, quando fluiu, não foi forçado. Não Então foi a com gente... jeitinho, não foi com... Então foi o caminho que a gente, pra vir até aqui, a cidadania fluiu, depois pra vir, não deu na Itália, que a gente tava tentando lá, uma entrevista que a gente fez na Suécia, fluiu, veio, depois a gente veio pra trabalhar só no inverno, né? Quando a gente veio a primeira vez, a gente pensou, vamos viver essa experiência de trabalhar no Polo Norte. E na nossa cabeça nós íamos voltar, talvez pra Itália ou pra outro país, a gente não sabia. Mas quando foi acabando a temporada, a gente começou a sentir aquela coisa, nossa, gostei daqui. Gostamos daqui. Não queria ir embora. Uma tristeza, assim, por ter que ir embora. E aquele hotel não precisava no verão. E aí a gente até veio nesse hotel que a gente tá hoje, que é da mesma rede, mas nessa outra cidade. E na época eles não precisavam de ninguém pro verão. Eles não sabiam ainda quais funcionários iam ficar ou não. E a gente foi embora da Suécia.
começou tudo de novo, né? As mochilas, mala e vamos ver pra onde a gente vai. E nessa de sair da Suécia, o gerente entrou em contato com nós. Quando a gente chegou no aeroporto, que a gente foi tirar umas férias, vamos começar pela França. E aí a gente chegou na França, porque a gente chegou no aeroporto, o Jeff abriu o celular dele, tinha um e-mail, resposta deles, tem 2 posições. E nós, a gente acabou de chegar e já tem a oportunidade pra voltar. Não deu nem tempo de sonhar com França, outro país. Olha só. A gente chegou, já tinha a resposta, volta pra Suécia. Mas conseguiram curtir uma semaninha de férias, pelo menos, assim, depois de descansar, ou teve que voltar logo? Ficou um mês. Ficamos um mês. Porque o hotel ficou fechado nesse período. Ainda foi isso, umas férias não programadas, assim, de pra onde a gente vai enquanto o hotel não abre. Porque o hotel fecha, tem uma baixa temporada que não tem movimento, ele fecha totalmente? Fecha ou opera alguns no dias, mínimo, né? Alguns dias eles são fechados, às vezes é aberto no final de semana. Porque se a galera vai pra ver a aurora boreal e passar frio, né, no verão não vai ter essas duas coisas, né? O frio talvez, mas a aurora boreal não. Mas daí esse hotel que a gente tá é o que mais tem movimento no verão. Esse aqui a gente tá hoje. É mais... Vem bastante pessoas da Finlândia aqui pra turismo, às vezes nem que seja só pra comer no restaurante. Então, essa vinda, a experiência daqui... Primeiro, a entrevista dá certo com o inglês da Julie de mentira. Já foi um sinal assim... Você tava falando que tava fazendo tudo certo, sem mentir em nada e tal, e agora você fala que é de mentira. Não, ela se esforçou, ela estudou. Inglês de brincadeirinha, então. De brincadeirinha. Então, essa experiência de dar tudo certo pra vir. Aí a questão minha, como brasileiro, dar certo os documentos. Né? Porque na Itália eu tive muita dificuldade com os documentos. Quando eu consegui o documento depois de mais 6 meses, eles me deram um visto para 1 ano. E aí eu teria que ficar renovando todo ano. Eu até tentei renovar quando venceu, mas enfim, a burocracia italiana deu errado. E nesse tempo que a gente estava aqui na Suécia, deu certo o meu documento de residente sueco. Em 1 mês. Em 1 mês, foi muito rápido. Falou que quero morar nessa cidade aqui no norte. Os caras falaram, só tem doido mesmo. Esse aqui é melhor deixar. Eles tiveram que procurar o carimbo ainda, nem sabiam onde tava, né? Onde que eu acho carimbo de autorização? E pra tu ver como eles precisam de gente aqui, quando eu recebi o cartão da residência, tem ali validade 5 anos. Aí eu acho que é pra eu ficar aqui pelo menos 5 anos, né, Deus? Que legal, gente. Eu gosto muito do estilo de vocês, assim, vamos ver o que dá. Se Deus tá abrindo as portas, a gente vai. E tá na idade de fazer experiência, né, Gustavo? Tá na fase, né? Pelo menos não tem 4 filhos na mochila, né? Pra levar pra lá e pra cá. Vai descobrindo as coisas, desbravando, gente. Ainda. Mas agora eu quero saber, assim, o Gustavo já deu o spoiler antes de começar a gravação, que vocês entraram no Go Together, o programa da Tent, que acompanha quem tá no campo, né, através do trabalho e tal, fazedor de tendas. Mas como é que vocês conheceram a Tent? De onde que veio essa relação? Foi pelo podcast da primeira vez. É nóis, Paulinho. Aí, ó. Mas aí, quando que você conheceu o podcast, então? Um pouco antes da pandemia. Na verdade, a minha mãe sempre conheceu o site irmãos.com e ela falava, né? Nossa, minha mãe, cara, agora você, né? Não, obrigado, obrigado, mãe do Jefferson, mas... A cara do Paulinho foi ótima. A mãe do Jefferson, cara, ela tinha 25 anos quando começou o podcast. Eu me lembrei daqueles rockstars que quando alguém vai falar assim com ele, assim, minha mãe era muito sua fã, né? O cara sente que tá velho já, né, cara? Não, mas em defesa, minha mãe é jovem e muito conectada. Um beijo pra mãe do Jeff, que conhece a gente há muito tempo. Obrigado pelo carinho, tá? Não chamei a senhora de velha, desculpa. A senhora de velha já virou velha. Mas aí, ela conhecia o site, então? Isso, e aí eu ouvi o podcast algumas vezes e na pandemia comecei a ouvir mais frequente. E aí que eu conheci o Jetlag, daí, porque eu ouvia o Literário, ouvia outros, e aí que eu conheci o Jetlag na pandemia. E já na pandemia a gente estava se preparando para vir para a Itália fazer a cidadania. E aí foi muito bom ouvir todas as histórias do Vietnã, da China. E aí conheci a Tende, e nesse tempo que a gente estava aqui já há 2 anos, a gente ainda tem uma relação com a nossa igreja no Brasil. A gente
saiu de lá e sempre disse, não, a gente tá sendo enviado, digamos assim, a gente não tá dizendo tchau pra igreja, desmembrando, né? Nós queremos ainda ter um vínculo, até porque a gente tá indo sozinho, sem rumo, né? A gente sempre fala, me liguem, nos liguem, a gente quer conversar, vamos trocar ideia. Algum jeito de ser igreja online, né? Depois de 2 anos, agora que a gente, esse período aqui na Suécia, a gente viu que precisava algo mais, tanto para nós e acho que tanto para a nossa igreja também. Porque a nossa igreja, muitos irmãos assim, recém-convertidos, ou nos viam como o missionário Jeff Julie. Aí a gente ficava, não sou missionário, que é o né? estereótipo que eles imaginam do missionário, né? Eles perguntei como que é a missão lá. Igual aqui, eu trabalho, eu tenho amigos. Se alguém tá doente, tu vai orar por ela, tu vai fazer a testemunha. Missão onde tu tá. Existe uma certa mística, assim, né? Não, o missionário que tá lá, ele faz diferente. Mas, na verdade, eu costumo dizer que... Eu vou explicar o que é tent maker, né? O cristão, né, que leva Jesus para suas relações diárias... dentro de uma outra cultura, ele é um tent maker. Aquele cristão que leva Jesus para suas relações diárias na sua própria cultura, ele é só um crente mesmo. Mas é igual. O processo é igual. A gente dá esse nome de tent maker, de missionário, da pessoa sai intencionalmente da sua cultura para abençoar uma outra cultura. Que vai exigir adaptação, vai exigir um preparo, tudo, né? Normal. Existem elementos adicionais, mas o processo de compartilhar o evangelho, ele é muito similar. É por meio dos relacionamentos, do discipulado, da proclamação, Sim. da hospitalidade, né? Todas essas ferramentas, esses elementos são muito parecidos com vamos dizer assim, o sal e a pimenta, né? O tempero de atravessar uma barreira cultural. Eu tava conversando esses dias com um outro cristão, achei muito interessante, ele me chamou a atenção para algo que às vezes a gente não vê, porque a gente eu vivo muito no Brasil e no mundo ocidental. E eu tava conversando e ele é um cristão de um país que chama Tadjiquistão. E aí a gente tava batendo um papo e conversando com alguns outros irmãos lá no Congresso de Lausanne, né? Então, na mesa que a gente estava conversando, tinha um do Egito, um do Tadjiquistão, um das Filipinas, um do Canadá, um da Coreia e eu do Brasil. Éramos essas 6 pessoas conversando. E aí eles perguntaram, como que você faz para que as pessoas percebam no seu trabalho que você é cristão? Aí eu falei, eu não falo palavrão, falo não pra ir pras festas, sabe? Às vezes numa viagem a trabalho, às vezes tinha muita festa, o pessoal ia pra farra e eu não ia. E essas coisas iam chamando a atenção. Eu sou casado há muitos anos, eu tenho os filhos, eu falo muito da minha esposa. E essas coisas vai chamando a atenção da pessoa. Fala, poxa, por que ele tem esse comportamento? Ele nunca fala palavrão, ele sempre tá falando da esposa, ele sempre, né? E aí esse rapaz lá do Tadjiquistão falou pra mim, lá no meu país isso aí não ia adiantar, porque os muçulmanos também não bebem, não falam palavrão, eles cuidam da família. Esse seu comportamento é igual o comportamento de um muçulmano. Lá a gente precisa usar outros elementos pra mostrar que nós somos cristãos. E eu acho que cada cultura, você tem que chegar nesse país e entender essa cultura para poder, como você demonstra que você é um cristão dentro dessa cultura. Então essa dificuldade, esse dificultador, ele faz o crente normal ganhar esse outro nome, né, de missionário, de tent maker, que ele tem esse tempero que faz ficar mais complicado, mas o processo em si é o mesmo, de se relacionar. E aí foi muito legal quando o Jefferson veio procurar a gente, e a gente agora tá com um processo, por conta dessa demanda, a minha igreja. A gente recebeu essa demanda, a minha igreja precisa também disso, de outros tent makers. Então a gente está desenvolvendo aqui na Tent um material pra gente aqui, nós que ficamos aqui no Brasil, eu, Hugo e os demais, pra gente ir nas igrejas. Então a gente quer ir lá na sua igreja, Jefferson, entendeu? Lá no sul. E ir lá e mostrar pra eles, biblicamente, como que vocês estão trabalhando aí. E vocês são um exemplo, a gente vai levar um pouco da teoria, essa teoria e prática, né? Começou pela prática e vem com a teoria, né? Naquela igreja lá começou pela prática, né? Tem igrejas que começam na teoria. É legal, porque às vezes fica só na teoria, né? E já tem a prática, aí é só ensinar direitinho o processo que dá pra desenvolver mais. É só mostrar, né? Então a gente fez isso na igreja da Vitória. A Vitória, que a gente já gravou podcast aqui com ela, que ela mora lá na Noruega. No começo, quando ela foi pra Noruega, a gente foi lá na igreja dela. A gente foi lá falar pra mostrar. E até hoje, a Vitória, eu tava com ela lá na Coreia, semana passada. Ela ainda tem um bom relacionamento com a igreja no Brasil. Ela tem um bom relacionamento com a igreja dela na Coreia.
na Noruega, ela já tá lá, integrada numa igreja local, mas ela ainda é membro e parte da igreja dela no Brasil. Ela participa, ela influencia, ela conta os casos, ela mesma já falou, ó, vai ter uma videochamada onde eu vou falar as coisas que a gente viu aqui na Coreia. Ela vai falar pra igreja dela do Brasil. Tem que tirar a Coreia da cabeça. Não, ela as coisas que a gente ela viu foi aqui na agora Coreia. é Coreia, tá certo. Eu estava com ela na Coreia. Coreia, a gente conversou sobre isso na Coreia. E ela vai voltar pra Noruega, mas vai fazer uma videochamada com a igreja dela no Brasil. Entendi. E ela também vai falar para a igreja dela da Noruega. Então, confusão, Que né, legal. gente? Um monte de país. Não, mas entendi. Tá tudo conectado, né? É importante ter essa conexão mesmo, que as igrejas entendam o que estamos fazendo. Mas daí, então, o Jefferson procurou você, Gustavo. Falou, eu quero fazer parte disso aí. Rapaz. Essa é aquela parte que eu passo vergonha. Conta aí, Demorou um ano pra responder. Ele deve ter escrito a hora que ele chegou na Itália, mais ou menos, assim. Você respondeu quando ele já tava trabalhando na Suécia. Eu tentei pular a conversa. Vocês viram que eu tomei a conversa do Jefferson. Tentei pular, mas não tem jeito. Então, mas assim, é só pra dizer que é só insistir, né, gente? É só insistir que dá. Pode contar, Jefferson. Você me mandou uma mensagem. Fala aí como é que foi. Na verdade, eu tentei pelo site. Aí a gente mandou mensagem pra Sabrina, uma época que a gente tava na Croácia de férias. A gente conversou com a Sabrina, a gente conheceu a igreja da Sabrina lá na Flit. E aí ela acho que falou, não, manda uma DM pra ele, né? Porque eu acho que tinha mandado e-mail, ó, e não tive retorno do e-mail. Aí ela disse, não, manda um direct no Instagram mesmo. E aí foi pelo direct, falei, então a gente tá interessado em fazer parte do Go Together. Eu já tinha feito online na Itália E aí, pausa. Esse podcast tá entrando no ar na terça-feira. Amanhã, dia 9 de outubro, começa a nova turma do Go Experience. Se você tá ouvindo no dia da publicação desse episódio, pode entrar no nosso site e participar do Go Experience. Nova turma. Aí você fez esse Go Experience, então, né? Eu fiz do ano passado ainda, eu fiz online, ainda era com um grupo brasileiro, mas eu assisti as gravações depois do Zoom. Aí eu já sabia pelo site, pelo podcast sobre os eventos. Teve até no Brasil ano passado, né? 3 dias no Brasil. E nunca fechava as agendas. Acho que ano passado foi na Alemanha, na Polônia, não lembro. Aí eu falei, vou pedir ajuda ali, que eu quero participar direto no Go Together, sem passar talvez por todos os passos aí que tu atende. E depois eu vou fazendo, depois a gente vê o que a gente faz. E mandei essa direct, falei, olha, tô interessado em participar dos eventos, né? E se possível, me ajuda aí num Go Together pra nós trocar ideia. Eu achei aqui o seu direct, ele mandou dia 27 de junho e pasmem, isso aí é pra vocês ouvirem. Eu respondi no dia 2 de julho. Você acha isso rápido? Uma não semana? Deu nem um mês. Uma semana, porque a gente não era amigo no nosso Instagram. Aí aparece lá na parte de pedidos, assim. Isso é ruim mesmo. Entendeu? Aí eu não vi. Ficou uma semana. Mas aí, um pouco mais de uma semana, eu respondi. E aí deu certo. A gente fez reunião, a gente conversou, ele conversou com o Hugo, a gente fez algumas reuniões, eles entraram no programa do Go Together e agora pro próximo ano vai ter várias opções. Tem em maio o curso do Go Equipped na Noruega, que eu acho que é o mais próximo para eles fazerem o curso, participarem. Ano que vem vai ter na Alemanha de novo. Ano que vem... Bom, esse ano ainda temos em Recife, aqui no Brasil, né? Então, se vocês quiserem vir passar uns dias do inverno aqui no verão brasileiro, dia 20 de novembro, em Recife, o nosso diretor da Noruega vem para esse curso. Eu e o Hugo vamos estar lá com algumas outras pessoas, alguns outros professores vão participar conosco. Tem que lembrar, aproveitando, entrou no momento Jabá, no último episódio você falou que ia contar mais alguém que está nesse encontro. Você falou, mês que vem eu conto mais alguém. Você contou do Steiner, do Hugo e você. Hugo. Acho que tinha mais um. Você falou, mês que vem eu confirmo mais alguém que vai estar. Tem que inventar aí agora, Gustavo. Não precisa inventar. Dessa vez, no Go Equipped de Recife, o Steiner e a esposa do Steiner virão participar. E a esposa do Steiner é uma jornalista que mora lá na Noruega, né? Trabalha lá em Bergen e ela já morou no Azerbaijão com ele. E ela tem ótimas experiências para contar de quando eles eram tent makers no Azerbaijão. E normalmente ela dá as aulas sobre disciplinas espirituais na turma da Noruega. Então ela vem dar essas aulas também para a turma do Brasil. Então teremos 2 professores noruegueses
mais 2 professores brasileiros participando com a gente do curso de novembro. Então, olha só, já tivemos algumas inscrições, quem ainda não se inscreveu, durante o mês de outubro a inscrição tá só R$230. Então, olha só, nunca tivemos um Go Equipped tão barato. Participem, se inscrevam, vão lá para Recife com a gente. Dessa vez a gente também montou uma programação diferente, porque na quarta-feira é um feriado. Então a gente vai ter o curso quarta-feira o dia todo. Quinta e sexta não é feriado. Então a gente vai ter as aulas somente à noite. E sábado, fim de semana, vai ter o dia todo. Então na quinta e na sexta, quem tiver lá, que for viajar e tiver lá com a gente vai ter as manhãs livres e quinta e sexta à tarde a gente vai ter a tarde de mentoria com os líderes da Tente. Então a gente vai poder marcar um horário e sentar numa cafeteria lá em Recife com ar-condicionado e tomar um café e fazer mentorias com esse time da Tente que vai estar lá. Então se você já está com esse sonho de ir, já está começando a fazer planos, vai ser uma grande oportunidade de conversar, especialmente com os nossos diretores aí internacionais que vão participar com a gente lá. Vai ser um Go Equipped com esse programa de mentoria. Mas se você mora em Recife, quer participar, mas tem que trabalhar, você também não tem problema. Você vai ter o dia para poder ir lá trabalhar e continuar o curso à noite. Então as matérias mesmo vão acontecer fora do horário de expediente, mas no horário de expediente tem horário livre aí pra gente fazer mentoria. Afinal, esse curso é pra quem quer trabalhar fora, né? Ou Isso, onde quer que seja. Não falta o serviço, não. Entendeu? A menos que tire uma folga aí, né? Ou entra online no serviço, faz seu serviço online aí e tira uma horinha pra fazer a mentoria, aproveita a oportunidade. Não é sempre. A última vez que o diretor da Noruega veio dar o treinamento foi em 2018. Então já fazia muito tempo que ele não vinha aqui no Brasil. Ele tá super animado. Estava com ele na semana passada lá na Coreia. Ele tá bem animado. Ele falou, vocês não precisam mais de mim no Brasil, mas eu vou de qualquer jeito. Eu quero ver como é que tá o movimento. Porque a gente não precisa, porque na verdade a gente acabou desenvolvendo os professores aqui, né? Tanto eu quanto o Hugo, temos a Vivi, a Sabrina, a Maressa, tantos outros que já foram como missionários, estão vivendo como Tent Makers fora e vêm dar o treinamento aqui. E aí quando eles vêm, a gente faz tudo em português, sem tradução. Fica mais fácil, mais rápido. Mas dessa vez teremos com tradução essa duplinha aí vindo da Noruega para dar treinamento aqui com a gente. Então inscrições em tentbrasil.com.br, a Tente sem o E do final, né? Então é T-E-N-T Brasil com S.com.br. Lá tem as inscrições. Muito bom. E eu queria terminar com aquela pergunta que geralmente eu faço no final para os nossos entrevistados, quando isso não está claro durante a conversa, que é se vocês pretendem ainda ficar muito tempo por aí, tem outros planos, ou vamos deixar as portas se abrirem e a gente vai entrando como vocês fizeram até agora. Qual que é o sonho de vocês daqui pra frente? Bom, eu ganhei a residência por 5 anos, então por 5 anos eu sei que eu vou ficar. Tá garantido, né? Não tem que se preocupar com documentação nenhuma, isso dá uma tranquilidade, né? A gente tá pensando muito na região, no sueco, mas também nos nossos colegas, né? É uma rede de hotel com muitas pessoas por toda a Europa. A gente tem boas oportunidades aqui de fazer amizades que podem dar mais frutos, né? Então a gente pensa em fazer algo aqui para poder agora receber eles em casa. Começar a estudar ou a Bíblia quem sabe juntos. No futuro fazer algo mais assim estratégico, mais ativo, assim, de receber pessoas, assim, para poder compartilhar, testemunhar, ser amigo, porque falta isso aqui, né? Como a gente tá aqui, tem a natureza, mas tem aquele momento do sofá que não tem muito assim opção por causa do trabalho, enfim, a gente quer abrir a nossa porta. E o pessoal, a maioria eles vêm sozinho, né, trabalhar, então eles também têm uma brecha ali que é tempo ocioso, carência, enfim, que a gente pode chegar nesse estratégia para chegar até eles. É isso aí. Tipo, vem pra cá. Vocês são uma família, né? É um casal, tem uma casa agora, né? Vocês podem acolher essas pessoas e começar a compartilhar o evangelho aí de forma bem natural, né? Usando a hospitalidade mesmo. Eu fico super animado de ouvir essas histórias. Muito legal, gente. Muito bom. Legal demais conhecer vocês. Saber que eu já tenho... Vocês já alugaram uma casa, então a gente já pode ir pra ver a aurora boreal aí. Isso aí. Tem quarto de visita, pode vir. Tem. É só conseguir chegar, né? Pra você não é tão difícil, não. É só um voo pra Estocolmo, depois mais 12 horas de trem, depois mais 2 horas de carro. É rapidinho. Tá logo ali. Pela aurora boreal, né? Duro que não tem nem a garantia, né? Se tivesse garantia ou dinheiro de volta, né? Não, mas é só você ir sem muita pressa. Vai ficando. Vai ficando, Aí com a família toda vai ficando. Vai levar cachorro, leva todo mundo. Vai ficando. Passa o inverno todo aí.